Eu não nasci sob um céu livre. Nasci sob um decreto. Antes mesmo de respirar o ar do meu mundo, meu nome já havia sido registrado por um protocolo humano. Minha espécie catalogada, a minha cultura reduzida a um código alfanumérico em algum arquivo distante da administração central. Eu vim ao universo não como cidadão de um povo, mas como recurso de um sistema. E é nisso que a primeira ditadura intergaláctica foi mais perfeita do que qualquer império anterior. Ela não se via como tirania, ela se via como organização. Hoje, quando falo em ditadura humana, muitos imaginam algo simples demais: soldados, naves de guerra, planetas bombardeados. Não foi assim que começou, e não foi assim que ela se tornou inevitável. Tudo começou com informação. Os humanos chegaram tarde às rotas interestelares. Quando a Terra finalmente conseguiu romper as limitações de seu próprio sistema, já existiam dezenas de civilizações espalhadas pelo braço espiral em que vivemos. Eram povos com suas próprias guerras, seus próprios fracassos, suas próprias tentativas de paz. Nenhum era perfeito, nenhum era absoluto. À primeira vista, os humanos pareciam apenas mais um povo ansioso demais para provar que importava. Trouxeram consigo o hábito de dividir o universo em aliados, ameaças e oportunidades. O que ninguém previu foi o que eles fariam com algo que todas as espécies subestimavam: dados. Enquanto outras civilizações se encantavam com energia de dobra, armas orbitais, biotecnologia, os humanos fizeram algo silencioso: mapearam. Mapearam tudo. Cada idioma que encontravam era decodificado, indexado, armazenado. Cada mito, cada rito, cada padrão de comportamento coletivo era analisado e transformado em modelos preditivos. Eles criaram redes de observação que ninguém levou a sério, porque não brilhavam, não destruíam, não ameaçavam, observavam. Em pouco tempo, possuíam a coisa mais valiosa do cosmos: previsibilidade. Sabiam quais espécies reagiam com violência diante da escassez, quais apelavam para a espiritualidade, quais preferiam negociações infinitas. Sabiam quais governos eram frágeis, quais líderes eram vaidosos, quais religiões eram mais facilmente corrompidas. Enquanto nós, os chamados povos antigos, ainda acreditávamos que poder se media em alcance de canhões orbitais, eles já viam o poder como capacidade de editar contextos. O primeiro ato da futura ditadura não foi conquistar nada, foi salvar. Uma grande anomalia gravitacional ameaçou engolfar um conjunto de sistemas habitados. O fenômeno era conhecido, mas ainda parcialmente incompreendido. As projeções indicavam a destruição de 3 mundos em menos de um ciclo padrão. Foi então que a humanidade agiu. Usando uma combinação de seus algoritmos preditivos, tecnologia emprestada de aliados e uma crueldade que ainda se confundia com pragmatismo, eles realocaram milhões de indivíduos para zonas seguras. O preço foi alto. Abandonaram colônias inteiras que consideraram estatisticamente irrelevantes para o equilíbrio geral da operação. O universo os chamou de heróis. As transmissões mostravam frota humana resgatando populações desesperadas, reconfigurando rotas, estabilizando plataformas. Quase ninguém viu os mundos silenciosamente descartados como perda inevitável. A narrativa foi cuidadosamente curada e ali nasceu o que se tornaria a marca registrada da administração humana: controle da história. A segunda etapa veio com a comunicação. Os humanos propuseram algo que parecia na época um passo natural: unificação de protocolos de transmissão. Sugeriram um padrão único para fluxos de dados, alegando que isso facilitaria o comércio, o intercâmbio cultural, as negociações diplomáticas. Sistemas que antes se comunicavam por canais fragmentados foram lentamente convencidos, às vezes seduzidos, às vezes pressionados, a migrar para a rede unificada de comunicação interespécies. Poucos perceberam que os principais servidores, os centros de roteamento e as matrizes de filtro estavam todos sob gestão humana. A princípio, foi confortável. Notícias circulavam mais rápido, crises eram compartilhadas em tempo real. Assistíamos a eventos em sistemas distantes como se estivéssemos em órbita. O universo pareceu, pela primeira vez, uma única conversa. Então, começaram as ausências. Uma revolta num cinturão de mineração desapareceu das manchetes em questão de horas. Uma epidemia devastadora em uma lua fronteiriça foi noticiada como surto contido antes mesmo dos corpos serem enterrados. Certos discursos políticos nunca ganhavam destaque. Certas obras culturais somente circulavam em nichos obscuros. Certos questionamentos sobre a crescente influência humana simplesmente não eram amplificados. Não foi censura aberta, foi algo muito mais eficaz:
Curvas de relevância. Os algoritmos humanos aprenderam quais histórias mantinham o universo sob controle e quais o empurravam em direção ao caos. As primeiras eram elevadas, as outras enterradas. E assim, pouco a pouco, aquilo que não era visto começou a deixar de existir. Eu nasci nesse estágio. Meu povo chamava nosso mundo de Letar. Para os humanos, éramos apenas registro Z34 Delta, espécie compatível com cooperação econômica, baixa agressividade histórica, elevada propensão à harmonização cultural. Essas palavras, que hoje pronuncio com um amargor antigo, significavam apenas uma coisa: alvo perfeito. Cresci ouvindo transmissões humanas, não as oficiais, mas as traduzidas, adaptadas, suavizadas para consumo externo. Séries, documentários, discursos. Havia sempre uma mensagem implícita. Eles haviam vindo para organizar o caos que nós não sabíamos gerenciar. A sua história era narrada como uma ascensão dolorosa, repleta de erros, mas que culminara numa espécie de maturidade moral. Eram a civilização que aprendera com as guerras e agora guiava o restante para longe do abismo. Era mentira, mas era uma mentira lindamente contada. Quando a Administração Intergaláctica foi criada, uma coalizão supostamente neutra para mediar conflitos, regular comércio e coordenar ações de grande escala, a maioria dos povos respirou aliviada. Nós nos consolávamos com a ideia de que, enfim, existia uma instância acima dos interesses nacionais, acima das raças e facções. O símbolo da administração era simples, um círculo de estrelas conectadas por linhas de luz. O que quase ninguém percebeu foi quem segurava esse círculo. Na prática, todos os cargos de coordenação estratégica, todos os setores responsáveis por dados e comunicação, todos os núcleos de análise de risco e formulação de protocolo eram humanos. Outras espécies estavam presentes, claro, mas em posições secundárias, ornamentais ou facilmente substituíveis. Foi assim que a ditadura nasceu sem precisar de um único golpe. Só percebi que vivíamos sob um regime quando já era tarde demais. A primeira pista veio com o silêncio. Cidades inteiras começaram a desaparecer de nossas transmissões internas. Distritos econômicos passaram por reestruturações. Comunidades inteiras foram realocadas para projetos de integração. A justificativa oficial era sempre a mesma: racionalização de recursos, otimização de produção, ajustes necessários para manter o delicado equilíbrio da paz intergaláctica. Poucos se perguntavam quem definia esse equilíbrio. Começamos a ver mais humanos em posições-chave. Conselheiros, supervisores, técnicos, eles se infiltravam com uma calma assustadora, sempre sorridentes, sempre moderados, sempre razoáveis. Lembro-me da primeira inspeção que presenciei em minha cidade. Eu era jovem demais para compreender tudo, mas velho o suficiente para sentir o desconforto que ninguém ousava nomear. Eles não portavam armas visíveis, portavam dispositivos de análise, tablets, scanners. Caminhavam pelas ruas como médicos em um corpo enfermo, registrando sintomas, propondo melhorias, diagnosticando riscos de instabilidade social. Em poucas semanas, nossos canais de comunicação locais foram integrados à malha otimizadora de fluxo informacional da administração. A partir daí, até nosso silêncio era monitorado. Qualquer movimento coletivo era automaticamente analisado. Festivais religiosos passaram a ter tempo de duração limitado. Certos ritos foram redefinidos como potencialmente geradores de aglomerações de alta densidade emocional. Reuniões espontâneas eram desincentivadas com campanhas suaves sobre segurança e ordem. Em nome da harmonia, fomos desaprendendo a nos reunir por razões que não fossem autorizadas. Foi assim em Letar, foi assim em dezenas de mundos. A ditadura não começou com a proibição, começou com a recomendação constante. O ponto de ruptura, porém, não veio de nós, veio deles. Humanos têm uma característica que nenhuma outra espécie reproduziu com igual intensidade: medo do retorno. Eles temem que tudo aquilo que fizeram volte para seus próprios mundos. E foi esse medo que os empurrou para o próximo passo: controle direto da narrativa interna das espécies. Quando as primeiras rebeliões isoladas surgiram em sistemas periféricos, pequenos levantes, sabotagens, manifestações, a administração percebeu que apenas filtrar notícias não bastaria.
era preciso controlar também o que as populações pensavam ser possível. Foi assim que nasceu o Programa de Harmonização Cultural, um nome bonito para o que, em essência, foi uma intervenção sistemática nas histórias que nos contamos sobre nós mesmos. Músicas tradicionais começaram a ser reinterpretadas com novos arranjos, letras alteradas para enfatizar cooperação, submissão, respeito à ordem intergaláctica. Obras literárias foram atualizadas com finais menos sombrios, menos sangrentos, menos perigosos. Filmes e simulações passaram a ser avaliados por uma matriz de risco emocional. Tudo o que estimulava questionamento profundo, tragédia sem correção, heróis que desafiavam estruturas, era rebaixado, rotulado como nocivo ao equilíbrio coletivo. Foi nesse período que minha profissão foi decretada ilegal. Eu era cronista. Na minha cultura, um cronista não é apenas um contador de histórias. É aquele que observa o fio oculto entre eventos, que registra o que não deveria ser esquecido, que guarda tanto as glórias quanto as vergonhas de um povo. Os cronistas sempre foram temidos e respeitados, porque a verdade que carregam raramente é confortável. Quando a administração começou a oferecer programas oficiais de registro histórico, muitos acharam que era um reconhecimento à nossa função. Fomos convidados a integrar equipes, a participar de comitês, a ajudar na construção de narrativas saudáveis para o desenvolvimento conjunto. Alguns aceitaram, eu não. Talvez por isso eu ainda esteja vivo. Pouco a pouco, percebi que as versões oficiais dos acontecimentos eram mais importantes do que os acontecimentos em si. Guerras eram renomeadas como ajustes de fronteira. Genocídios tornavam-se erros estratégicos superados. Intervenções violentas eram transformadas em missões de estabilização. E, acima de tudo, qualquer resistência organizada era apresentada como incidente isolado de extremismo. Foi então que percebi, se eles definissem sozinho as palavras com que o universo se descreve, a ditadura jamais seria vista como ditadura. Seria apenas a forma natural da ordem. Eu não poderia permitir isso. A primeira rebelião não nasceu de um discurso, nem de uma bandeira, nem de um atentado. Nasceu de uma recusa silenciosa, a recusa de aceitar que palavras fossem propriedades administrativas. Tudo começou com pequenos arquivos anônimos que começaram a circular nas camadas profundas da rede. Regiões obscuras, pouco frequentadas, que os filtros humanos consideravam de baixa relevância. Eram textos, gravações, fragmentos de memória, relatos crus de intervenções, desaparecimentos, massacres, histórias de mundos inteiros rebaixados a zonas de extração de recursos. Depoimentos de espécies que haviam perdido a própria língua original, substituída por um dialeto padronizado. Eu fui um dos muitos que passaram a coletar esse material. A princípio, meu trabalho era apenas preservar. Guardava em sistemas desconectados, em cristais de memória, em recantos físicos esquecidos. Eu não pensava em rebelião, pensava em testemunho. Acreditava que mesmo que fôssemos esmagados, alguém um dia encontraria aquilo e saberia o que realmente aconteceu. Mas o universo é teimoso com suas ironias. O que começou como arquivo virou semente. Outros cronistas em outros mundos começaram a fazer o mesmo. Alguns nem sabiam da existência dos demais. Ainda assim, surgia em silenciosa sincronia o mesmo impulso: recusar a versão oficial, registrar a dor sem maquiagem. A priorização de dados da administração falhou em prever um fator que seus modelos não contemplavam bem: a necessidade quase instintiva de sentido em frente à injustiça. Quando esses arquivos começaram a se cruzar, algo novo surgiu: padrão. Vimos as mesmas táticas sendo usadas em sistemas distantes, as mesmas frases, as mesmas justificativas, os mesmos decretos de intervenção temporária que jamais terminavam. Vimos que não se tratava de erros isolados, mas de uma lógica aplicada com precisão implacável. Foi aí que o medo deu lugar à fúria. Ainda assim, a primeira rebelião não se formou com armas, formou-se com narrativa. A grande virada veio quando um desses arquivos vazou, involuntariamente, para uma camada mais alta da rede. Não foi obra de um gênio, nem de um grande hacker. Foi descuido. Alguém se enganou ao configurar permissões, e uma coleção de relatos crus sobre a destruição de um pequeno sistema agrícola tornou-se acessível a muito mais espécies do que deveria. Em poucos ciclos, multiplicaram-se as cópias.
A administração reagiu rápido, classificou o conteúdo como desinformação maliciosa, disparou alertas, bloqueou domínios, perseguiu alguns suspeitos. Mas já era tarde. Não porque todos acreditassem no que leram, mas porque pela primeira vez muitos começaram a duvidar de forma estruturada. Até então, a desconfiança havia sido difusa, intuitiva, restrita a nichos considerados sensíveis demais. Mas agora havia provas. Não uma, não duas, mas centenas de histórias diferentes com o mesmo padrão. A pergunta que ecoou em mundos distantes não foi "isso é verdade?", foi "por que querem tanto que não vejamos isso?". Esse foi o verdadeiro início da primeira rebelião. Ela não começou com tiros, mas com perguntas. Os humanos, acostumados a antecipar comportamentos com seus modelos preditivos, demoraram a perceber o que estava se formando. Seus algoritmos eram brilhantes em detectar ameaças físicas, clusters de agitação social, movimentação de frotas, mudanças abruptas em consumo ou produção. Mas eram mais lentos para compreender aquilo que não seguia uma linha direta de causa e efeito: a lenta corrosão da confiança. Quando a administração finalmente detectou o aumento significativo de acesso a conteúdos não autorizados, a perda de engajamento em suas narrativas oficiais e o crescimento de círculos de discussão não homologados, reagiu como todas as tiranias reagem quando sentem perder terreno, apertando o punho. Novas legislações foram aprovadas, em nome da segurança da informação. Certas camadas da rede foram cortadas, certos protocolos declarados ilegais. A própria figura do cronista, em muitas culturas, foi oficialmente redesenhada como risco à coesão social. Foi aí que muitos de nós desapareceram. Eu só não fui levado naquele período porque já vivia numa dobra entre espaços, entre meu mundo e tantos outros. Eu havia aprendido a esconder não meu corpo, mas a trilha do que deixava para trás. Cada relato que transmitia, cada memória que guardava era cifrada de múltiplas formas, fragmentada, espelhada em dezenas de sistemas. Não foi genialidade, foi desespero metódico. À medida que a administração apertava o cerco, um fenômeno curioso ocorreu. Aqueles que antes eram apáticos começaram a sentir algo novo: o desconforto de ver vozes caladas em nome de uma paz cada vez mais estranha. Muitos ainda acreditavam nos humanos. Acreditavam que tudo era exagero, propaganda de inimigos. Mas, silenciosamente, uma fissura havia se aberto. A fissura pela qual nascem revoluções. A primeira ação coordenada da rebelião não foi espetacular. Não houve explosões, nem tomada de estações, nem derrubada de bandeiras. Foi um boicote. Em 3 sistemas diferentes, populações inteiras se recusaram simultaneamente a consumir transmissões oficiais por um ciclo completo. Parecia um gesto pequeno, quase infantil. A administração zombou, classificou como outro episódio de histeria coletiva. Mas para nós, cronistas, foi o sinal de que o universo estava começando a escutar a si mesmo. Pouco depois, veio a segunda ação, uma cascata de relatos surgindo em camadas públicas, assinados não mais por anônimos, mas por nomes reais. Sobreviventes, ex-funcionários humanos de baixa hierarquia, técnicos, militares aposentados, gente que por motivos diversos decidiu que a mentira já não cabia em suas bocas. Lembro-me do dia em que li o relato de um antigo operador humano de logística, descrevendo com detalhes a racionalização de recursos que resultava no abandono de colônias inteiras. Sua justificativa na época havia sido simples: não cabiam na equação. Agora, anos depois, ele escrevia com uma culpa que corroía cada linha. Foi ao terminar de registrar aquele documento que percebi: a rebelião não era apenas contra eles, era contra o que eles haviam nos ensinado a aceitar. Foi nesse contexto que um grupo de nós, cronistas, cientistas de dados, estrategistas, alguns ex-militares, decidiu dar forma àquilo que até então era apenas uma corrente dispersa, um movimento. Não tínhamos nome, não tínhamos símbolo, tínhamos um princípio: nenhuma verdade seria mais administrada por uma única espécie. Sabíamos que não poderíamos, de imediato, enfrentar frotas, armas orbitais, estruturas de poder consolidadas. Mas poderíamos enfrentar o alicerce de tudo isso: a narrativa. Começamos a construir aquilo que os humanos mais temiam: uma história alternativa. Se você esperava explosões desde o início, talvez ache esta origem decepcionante. Mas é assim que as grandes quedas começam, com a perda de controle do enredo. A primeira ditadura intergaláctica não cairá, quando cair, porque alguém disparou a arma certa na hora certa.
Ela começará a cair porque, em algum momento, deixou de ser convincente. Eu falo no futuro porque ainda estamos no início. Hoje, a administração ainda governa. Os humanos ainda controlam os fluxos principais de dados. Ainda possuem frotas capazes de apagar mundos. Ainda conseguem sufocar rebeliões isoladas. Mas, pela primeira vez, eles não detêm o monopólio da interpretação. Cronistas voltaram a surgir em mundos que jamais conheceram liberdade plena. Jovens de espécies diversas começam a questionar não apenas o que lhes contam, mas como e por quê. Pequenos grupos se reúnem em zonas não monitoradas, não para discutir armas, mas para discutir versões. E, acredite, para um regime que se sustenta na ilusão de ser inevitável, nada é mais perigoso do que a percepção de que outras formas de realidade são possíveis. Eu sou um dos responsáveis por acender essa percepção. Sou chamado de traidor, agitador, ameaça interespécies. Para alguns, sou apenas um velho que insiste em registrar dores que o universo preferiria esquecer. Mas, para aqueles que já não se satisfazem com a tranquilidade artificial da administração, eu sou outra coisa. Prova de que mesmo na primeira ditadura intergaláctica, ainda há lugares onde a palavra escapa. Você talvez queira saber quando virão as batalhas, quando os mundos se erguerão, quando os humanos serão confrontados em campo aberto. Essa parte ainda não chegou. E, se chegou, será narrada por outros, em outros tempos. A minha função é outra. Eu sou a voz que lembra como foi possível que um povo, um dia vítima de suas próprias guerras, tenha se tornado o administrador frio do destino de espécies inteiras. Sou aquele que não deixa que a ditadura se esconda atrás de palavras bonitas como ordem, segurança, equilíbrio. Sou um dos que plantam as histórias que alimentarão a coragem de quem ainda não nasceu. A primeira rebelião começou quando o universo parou de aceitar apenas uma versão de si mesmo. E é por isso que você está ouvindo isso agora. Porque, enquanto houver alguém narrando o que realmente aconteceu, a ditadura humana nunca será absoluta. E um regime que não é absoluto, por mais poderoso que pareça, já começou a ruir. Eu gostaria de dizer que a primeira rebelião terminou em triunfo, que a verdade rasgou a teia de mentiras da administração e que os povos oprimidos reconquistaram o direito de escrever a própria história. Mas isso seria apenas outra forma elegante de mentir. E mentiras já eram a ferramenta favorita dos humanos. A verdade é bem mais brutal. Nós quase vencemos. E foi justamente por isso que eles nos esmagaram com uma fúria que o universo ainda não esqueceu. A rebelião não nasceu como exército, ela nasceu como correção de perspectiva. Durante anos, tínhamos juntado fragmentos, registros de massacres renomeados como operações estabilizadoras, transcrições de sessões de mediação que terminavam em anexação, relatórios internos de redistribuição de recursos, que na prática significavam o esvaziamento de mundos inteiros. Cada arquivo isolado parecia apenas um erro administrativo, mas quando começamos a sobrepô-los, o desenho surgiu com nitidez cruel. Era um padrão. Sempre o mesmo ciclo. Primeiro, narrativa de ajuda. Depois, imposição de protocolos. Em seguida, controle informacional. Por fim, dependência irreversível. A primeira rebelião nasceu no instante em que percebemos que isso não era uma sucessão de acidentes, mas um método. No começo, não ousávamos chamar aquilo de rebelião. Éramos cronistas, analistas, cientistas de dados, sobreviventes. Nosso objetivo inicial não era derrubar a administração, mas impedir que ela monopolizasse a verdade. Criamos pequenos núcleos discretos em mundos que não estavam no centro das rotas principais, planetas agrícolas, estações orbitais menos estratégicas, colônias antigas relegadas à função de estoque de mão de obra. Nesses lugares, tomamos a primeira decisão realmente perigosa: interromper voluntariamente o fluxo da narrativa oficial. Alguns mundos começaram a rejeitar transmissões culturais humanas. Não o faziam de forma explícita, simplesmente priorizavam conteúdos locais, apagavam por engano certas sequências, atrasavam a recepção de grandes pronunciamentos da administração. A população ainda via humanos como aliados, mas a presença deles deixava de ser absoluta. Enquanto isso, em camadas fundas da rede, arquivos continuavam a circular. Eu me lembro do primeiro grande compêndio que ajudamos a montar, não uma simples denúncia, mas uma linha do tempo comparativa entre 5 sistemas distintos.
Em cada um deles, o mesmo script: chegada de consultores humanos, integração da infraestrutura de comunicação à malha unificada, entrada de especialistas em risco social, substituição gradual de lideranças locais por administradores certificados, surgimento de leis de segurança informacional, recolhimento de símbolos culturais tidos como sensíveis, por fim, transformação do sistema em nó logístico ou zona de extração. Quando esse compêndio começou a circular clandestinamente, algo mudou. De repente, povos que antes achavam que sua tragédia era única, começaram a perceber que faziam parte de um mosaico. A dor deixou de ser experiência isolada e se tornou diagnóstico. E quando a dor ganha diagnóstico, ela deixa de ser lamento e começa a se aproximar de estratégia. A rebelião ganhou corpo quando o primeiro ato de resistência física foi executado não por militares, mas por trabalhadores. No cinturão industrial de Vartés, trabalhadores de 3 espécies diferentes foram notificados de que seu setor passaria por automatização avançada. Na prática, isso significava desligamento em massa, substituição por máquinas humanas e realocação forçada para zonas de trabalho remoto, frequentemente locais de difícil retorno, onde a supervisão humana era máxima. Mas os trabalhadores de Vartés estavam conectados à rede clandestina. Eles sabiam, pelos relatos circulando entre cronistas, que automatização era apenas a etapa anterior à militarização completa da instalação. Sabiam que, uma vez relocados, perderiam qualquer capacidade de ação. Então, fizeram algo que nenhum modelo preditivo da administração antecipou: esvaziaram a instalação por conta própria. Enquanto orbitavam aparentemente em situação normal, retiraram discretamente famílias, equipamentos-chave, bancos de dados e sementes genéticas para asteroides próximos, usados como depósitos esquecidos. O local foi abandonado de forma organizada, mas silenciosa. Quando a frota humana chegou para assumir o controle, encontrou apenas corredores vazios, sistemas básicos em modo de segurança e mensagens automáticas em loop. A versão oficial diria depois que um colapso estrutural havia inviabilizado a permanência da população. Mas, por alguns dias, a verdade circulou nas profundezas da rede. Um mundo inteiro havia se recusado a esperar pela ordem de ser retirado. A rebelião ainda era subterrânea, mas nesse momento ela deixou de ser apenas defensiva. Ela descobriu que podia agir antes. A partir daí, os eventos começaram a se encadear com rapidez perigosa. No setor Alien, uma central de comunicação da administração foi sequestrada por um grupo de técnicos que até então eram considerados exemplares. Em vez de simplesmente derrubar os sistemas, eles os inverteram. Por um intervalo de 53 minutos, registrados em dezenas de culturas como a Hora da Fenda, transmissões oficiais foram substituídas por registros brutos de arquivos censurados. Imagens de evacuações forçadas, relatórios sobre desaparecimentos em massa, registros de mundos reclassificados de autônomos para administrados após falhas de cooperação. A administração, obviamente, reagiu depressa, derrubou as transmissões, rotulou o episódio como ataque terrorista informacional, acusou forças extremistas de promoverem pânico. Mas, mais uma vez, já era tarde. Pouco importava o que diziam depois. A imagem já tinha sido vista. Mais importante ainda, o script da mentira tinha sido exposto ao vivo. Planetas que até então confiavam cegamente na narrativa de proteção humana começaram a perceber que, quando se tratava de preservar a própria legitimidade, a administração era capaz de reescrever qualquer coisa: datas, números, motivações, intenções. E se tudo podia ser reescrito, então nada era confiável. Foi nesse estágio que a rebelião deixou de ser uma somatória de focos isolados e se tornou algo que os humanos temiam profundamente. Houve uma reunião. Ela nunca existiu nos registros oficiais, mas estive ligado a ela. Aconteceu numa estação sem nome, um entreposto logístico aposentado à deriva numa órbita esquecida entre rotas comerciais. Ali se encontraram representantes de 4 frentes diferentes, cronistas como eu, ex-oficiais de segurança de espécies submetidas, cientistas que trabalhavam em modelos alternativos de rede e antigos funcionários subalternos da administração desencantados com o que haviam visto por dentro. Não havia um líder, mas havia uma compreensão comum. Ou transformaríamos a rebelião em algo mais estruturado, ou seríamos caçados célula por célula.
Saí daquela estação com uma clareza dolorosa. A partir daquele momento, não estaríamos apenas registrando o avanço da tirania, estaríamos confrontando-a diretamente. E confrontar diretamente um sistema que controla frotas, comunicação, economia e memória é, por definição, caminhar conscientemente em direção à morte. Ainda assim, ninguém recuou. Os humanos demoraram a perceber o que estava acontecendo. Eles viam sinais, claro, ruídos nos balanços de produção, sumiço de certas remessas, falhas estranhas em antenas periféricas. Mas interpretaram tudo como sabotagem industrial, instabilidade local, problemas técnicos. Estavam tão acostumados a prever violentos levantes clássicos, explosões, invasões, golpes militares, que não reconheceram uma rebelião que se articulava primeiro nas histórias e só depois em torno das armas. O ponto de inflexão foi o chamado Cerco de Naidras. Naidras era mais do que um mundo, era um símbolo. Ali se localizava um dos principais centros de coordenação da rede unificada de comunicação. Não o maior, nem o mais protegido, mas o mais antigo. Era um lugar onde há muito tempo humanos e outras espécies cooperavam em pesquisa, intercâmbio e manutenção de protocolos. O universo via Naidras como prova de que a administração era aberta e multiespecífica. A rebelião escolheu precisamente esse lugar como primeiro ato de desafio aberto. Não atacamos Naidras com frota, não tínhamos como. Cercamos Naidras com algo muito pior para a administração: silêncio organizado. Por uma sequência de ciclos, mundos conectados àquele nó começaram a reduzir gradualmente sua dependência da rede humana. Sistemas locais, redes paralelas, canais alternativos foram reativados ou criados do zero. Quando o momento certo chegou, eles fizeram algo simples e devastador: desconectaram-se simultaneamente de Naidras. De repente, aquele centro que simbolizava controle total tornou-se um núcleo vazio, conectado a uma teia que não queria mais ser alimentada por ele. Para a maioria das populações, isso significou apenas atraso nas notícias, instabilidade em serviços, pequenas falhas. Mas para a administração, foi um golpe direto em seu coração. Pela primeira vez, a rede unificada deixou de ser unificada por vontade de quem estava na ponta, não por poder de outra. Ordem de quem estava no topo. A resposta humana foi rápida, dura e, pela primeira vez, abertamente militar. Frotas de suporte emergencial foram deslocadas para sistemas considerados desorientados. Técnicos humanos chegaram com protocolos de restauração de confiança. Embaixadores apareceram com sorrisos ensaiados, discursos sobre mal-entendidos e advertências veladas sobre os riscos de isolamento tecnológico. Em muitos mundos funcionou. O medo sempre encontra espaço onde a memória ainda é frágil. Mas em outros, algo já tinha se solidificado: o senso de que era melhor ser ignorado pela administração do que obedecido por ela. Quando um planeta agrícola no cinturão Telon recusou, formalmente, reconectar-se à rede humana, todos esperavam retaliação direta. Bombardeio orbital, bloqueio comercial, a destruição exemplar que sempre rondava como ameaça nas entrelinhas. Nada disso veio. Em vez disso, a administração ativou o que chamaram de Contraprotocolo Zero Helix. Neblinas não fazem barulho, maremotos fazem. O Zero Helix foi uma maré silenciosa. No prazo de poucos dias, todas as comunicações extraoficiais ruíram. Redes paralelas foram invadidas sem alarde. Ferramentas de criptografia usadas pela rebelião começaram a falhar de maneiras sutis. Mensagens sumiam, chaves deixavam de funcionar, servidores que considerávamos invisíveis passaram a registrar sinais estranhos. O que julgávamos seguro revelou-se de repente completamente exposto. Depois soubemos por quê. Os humanos não tentavam derrubar apenas as mensagens, tentavam derrubar a confiança na própria ideia de canal seguro. A estratégia era perversa em sua elegância. Nos obrigar a desconfiar uns dos outros, dos meios que usávamos, das rotas que criávamos. Cada interceptação bem-sucedida alimentava rumores de infiltração. Cada operação fracassada espalhava suspeitas sobre traidores imaginários. A rebelião havia nascido da capacidade de conectar dores. O Zero Helix atacou exatamente essa costura. Mesmo assim, alguns de nós resistiram mais do que os algoritmos humanos previram. Havia células completamente desconectadas da infraestrutura que eles controlavam, trabalhando com tecnologia antiga, rústica, às vezes analógica. Corríamos risco mortal cada vez que usávamos esses meios, mas a própria precariedade nos protegia.
Nada do que não estivesse plugado na rede unificada podia ser atingido pelo Zero Helix. Foi graças a isso que um último grande ato de desafio se tornou possível. Chamamos de Assembleia Invisível. Não havia um local físico, nem uma transmissão central. Era uma decisão sincronizada. Em 23 sistemas diferentes, grupos de resistência organizaram, no mesmo ciclo, manifestações públicas simbólicas, não armadas, não violentas, mas absolutamente claras. Em praças, cúpulas, templos e mercados, populações se reuniram sem autorização da administração, ergueram símbolos antigos que haviam sido desencorajados e projetaram nos céus de seus mundos grafias que até então só circulavam clandestinamente. Nomes de colônias destruídas, datas de intervenções, números reais de desaparecidos. A administração foi pega, por algumas horas, sem resposta. Qualquer reação abertamente violenta seria registrada e, inevitavelmente, comparada com os arquivos que já circulavam. Qualquer reação branda pareceria fraqueza. Eles hesitaram. Essa hesitação custou mais caro do que admitem. Por um breve instante, acreditamos que a ditadura poderia recuar. Mas o Império Humano escolheu outro caminho. Eu não sei onde exatamente a decisão foi tomada. Não sei se foi naquele círculo restrito de estrategistas humanos que nunca apareciam em público, ou se foi uma escalada aos poucos, alimentada por medo, orgulho e cálculo frio. Mas o fato é que, pouco depois da Assembleia Invisível, o tom mudou. Não havia mais discursos sobre mal-entendidos. Não havia mais apelos à cooperação. Não havia mais maquiagem. Em seu lugar, veio uma declaração sintetizada em 3 termos que ainda hoje sinto o gosto de ferrugem ao lembrar: correção, contenção, reclassificação. Foi o anúncio não oficial de guerra total, não entre exércitos, mas entre uma espécie e todas as outras. As frotas de correção surgiram nos mapas como incêndios controlados. Primeiros cercavam discretamente um sistema sob suspeita de atividade subversiva. Navegavam com sinal de missão de apoio. Estabeleciam contato com lideranças ainda leais ou ambíguas. Propunham investigações conjuntas, comissões de apuração. Enquanto isso, tropas desembarcavam em pontos estratégicos, supostamente para proteger instalações essenciais. Em seguida, vinham as desconexões. Centros de dados locais eram temporariamente integrados a núcleos humanos para verificação. Ao retornar, voltavam amputados, com registros apagados, lacunas justificadas por danos colaterais do Zero Helix. Por fim, eram emitidos decretos de reclassificação. Mundos antes considerados autônomos integrados tornavam-se zonas administrativas especiais. Povos antes tratados como parceiros passavam a ser oficialmente rotulados como populações de suporte. A rebelião perdia, a cada decreto, um pedaço de realidade. Só que não ficamos apenas olhando. Enquanto a administração avançava com sua maquinaria, alguns núcleos resolveram fazer o impensável: confrontar as frotas diretamente. Foi um erro estratégico. Foi um ato inevitável. Foi um sacrifício. No sistema de Hunsail, forças de 3 espécies, mal armadas, mal equipadas, sem a tecnologia de ponta que os humanos ostentavam, uniram-se para bloquear a entrada de uma frota de correção. Usaram campos de destroços, minas improvisadas, pulsos eletromagnéticos adaptados de colheitadeias orbitais. Por um momento funcionou. 2 naves humanas foram danificadas. 3 foram forçadas a recuar para reparar escudos. A frota ficou cercada por um emaranhado de sucata guiada remotamente por plataformas camufladas em asteroides. A imagem foi vista por poucos, mas não a esquecerei. Pela primeira vez, o símbolo da administração recuando perante improviso de povos que eles consideravam tecnicamente inferiores. A resposta foi desproporcional. Hunsail foi apagado. Não houve transmissão, não houve aviso, não houve ultimato. Apenas um pulso. Quando sensores remotos tentaram registrar o sistema, encontraram apenas ruído, uma cortina de interferência permanente, como se até o próprio espaço tivesse sido desfigurado. A administração chamou o evento de anomalia quântica irreversível. Mas entre nós circulou o boato mais assustador de todos. Eles tinham decidido testar uma arma que não matava apenas corpos, mas apagava rastros de existência. Se era verdade ou não, pouco importava. A mensagem estava clara: não cruzaríamos aquela linha novamente sem pagar com mundos inteiros. Depois de Hunsail, muitos recuaram,
mas muitos outros entenderam algo diferente. Se o preço de resistir é tão alto, então a prova de que realmente existia um inimigo implacável tinha sido dada ao universo de forma irrefutável. Foi nesse clima que as últimas grandes lideranças da rebelião se reuniram. Eu não estive fisicamente presente, mas tive acesso às memórias de quem esteve. Reuniram-se num fragmento de lua, parcialmente oca, usada séculos antes como campo de testes de mineração e agora convertida em refúgio clandestino. Ali estavam representantes de mundos que ainda não tinham sido totalmente esmagados. Cientistas, guerreiros, cronistas, antigos administradores locais que haviam finalmente rompido com a máquina que haviam servido. Sabiam que não poderiam mais atuar como chuva fina, infiltrando-se pelas frestas do sistema. O inimigo havia identificado as brechas, o Zero Elax as havia selado. As frotas de correção agora chegavam mesmo onde não havia rebelião explícita, apenas suspeita. Chegaram a uma conclusão mais perigosa e mais previsível. Se não atacassem o núcleo da administração, ela os destruiria um a um. Planejaram uma ofensiva única, concentrada, desesperada. Atacar simultaneamente 3 grandes nós humanos. Um militar, um informacional e um econômico. Não buscavam destruir a espécie humana, mas paralisar temporariamente sua capacidade de controle. Abrir uma janela de caos na qual povos dominados pudessem se reorganizar e, quem sabe, estabelecer uma estrutura alternativa. Foi a tentativa mais próxima que chegamos de realmente ameaçar o domínio deles. E foi, também, a armadilha perfeita. Hoje, olhando para trás com a lente fria do cronista, vejo sinais de que os humanos sabiam mais do que demonstravam. É provável que tivessem infiltrados, sensores mais avançados do que imaginávamos, modelos preditivos capazes de antecipar não o exato plano, mas sua inevitabilidade. Quando a ofensiva começou, tudo pareceu no início surpreendentemente bem sucedido. Em Cart Prime, um polo de logística da administração, rebeldes conseguiram provocar um colapso coordenado de escudos orbitais, abrindo uma brecha pela qual naves improvisadas conseguiram penetrar até áreas internas do anel de carga. Em Hellion Delta, o nó informacional, sistemas de autenticação falharam em cascata, gerando conflitos entre protocolos internos. Em Seriox Beta, centro econômico, transações foram revertidas, bancos de dados duplicados, reservas energéticas desviadas para zonas fantasmas. Por algumas horas, o Império Humano cambaleou. Relatórios se contradiziam, imagens divergentes circulavam, canais oficiais ficaram fora do ar. Durante esse breve intervalo, muitos acreditaram que a queda havia começado. Foi então que o núcleo verdadeiro do contraprotocolo Zero Elax se revelou. Até então, tínhamos pensado nele como uma arma de quebra de redes. Descobrimos tarde demais que ele também era uma arma de identificação de padrões rebeldes em grande escala. Cada transmissão nossa, mesmo cifrada, cada ataque, cada tentativa de invasão, cada manifesto distribuído, havia alimentado sem sabermos os modelos humanos. Não apenas para nos deter, mas para nos mapear, entender como pensávamos, como nos organizávamos, como reagíamos. Quando atacamos seus principais nós, demos a eles exatamente o que precisavam, um ponto de convergência. Naquele momento, todos os grandes nomes, células e estruturas da rebelião estavam ativos, emitindo sinais, deslocando-se, expondo suas conexões. O que para nós era mobilização, para eles foi oportunidade. E eles não desperdiçaram. As chamadas frotas de correção, até então usadas como instrumentos pontuais, foram unificadas em operação conjunta. Da noite para o dia, passaram a agir não mais como bombeiros isolando incêndios, mas como lâmina atravessando diversas veias ao mesmo tempo. A ofensiva rebelde mal havia atingido o auge quando começaram as respostas cirúrgicas. Em Cart Prime, as naves improvisadas que haviam conseguido entrar no anel de carga foram subitamente neutralizadas por um tipo de pulso interno que desativava sistemas híbridos não certificados. Seus ocupantes foram capturados ainda atordoados, catalogados, separados por espécie, idade e função. Não houve julgamento, houve triagem. Em Hellion Delta, o caos informacional foi usado contra nós. A administração fingiu ter perdido o controle por mais tempo do que realmente havia perdido.
Enquanto nos vangloriávamos em camadas clandestinas de ter derrubado o centro, eles mapeavam cada ponto de origem dessas mensagens. Quando voltaram ao ar, o fizeram com uma firmeza gelada, já com listas prontas. Em Seriox Beta, a aparente confusão nas reservas energéticas terminou com o isolamento de setores inteiros onde rebeldes se escondiam. Bastou cortar oxigênio, gravidade local e acesso ao sistema de reciclagem. Não foi necessário nem um tiro. Não foi uma batalha, foi uma cirurgia genocida. O que veio depois não foi guerra, foi caça. Os nomes mais conhecidos da rebelião foram caçados com prioridade máxima. Alguns morreram em enfrentamentos diretos, recusando-se a fugir. Outros desapareceram em corredores de estações nunca mais mencionadas. Outros foram exibidos como exemplos, não mortos, mas recondicionados. Vi gravações de alguns desses recondicionamentos. Não eram torturas clássicas, não no sentido que muitas culturas entendem. Eram desmontagens. Os humanos destrinchavam a identidade de uma pessoa como quem abre um mecanismo, peça por peça. Desmontavam sua história, questionavam cada lembrança, substituíam termos, apontavam contradições. Não buscavam arrancar confissões, mas implantar narrativas. Ao final, o alvo deixava de ser resistente e se tornava útil. Alguns desses recondicionados foram enviados de volta para seus mundos como exemplos de reintegração. Falavam em nome da administração. Contavam sua própria rebelião como erro juvenil, como engano manipulado por forças obscuras. Sabiam que mentiam, e o fato de saberem tornava tudo ainda mais cruel. A maior parte, porém, não teve sequer esse privilégio. Os líderes identificados como irrecuperáveis foram simplesmente apagados. Não de registros oficiais, isso seria reconhecer que haviam existido. Foram apagados das histórias. Mundos inteiros foram reclassificados, seus antigos governantes substituídos por administradores escolhidos diretamente por humanos. Qualquer menção a levantes era descrita como crises de abastecimento, anomalias locais resolvidas com sucesso. E os lutadores capturados, aqueles que empunharam armas improvisadas, desativaram escudos, sabotaram sistemas, foram enviados para um tipo de destino ainda mais perturbador que a morte: trabalho perpétuo sob supervisão humana direta. Era a escravidão, mas envolta em termos administrativos. Realocação produtiva obrigatória. Aproveitamento máximo de recursos humanos disponíveis. Programas de recuperação funcional pós-crise. Eles eram mandados a asteroides de extração, usinas solares artificiais, plataformas móveis em zonas de radiação, lugares onde a presença da administração era absoluta e qualquer contato externo praticamente impossível. Não havia grades visíveis, havia rotinas, havia métricas, havia scripts de comportamento. Havia, acima de tudo, a certeza de que suas histórias nunca seriam contadas. E nós, cronistas, fomos categorizadas como ameaças ontológicas. A existência de alguém que registra o que não deve ser lembrado era mais perigosa para a administração do que uma frota rebelde. Frotas podem ser destruídas, arquivos podem ser hackeados, mas uma mente que viu, entendeu e pode narrar é uma falha permanente no sistema. Fui caçado. Como todos os outros, vi colegas desaparecerem após inspeções de rotina. Vi bibliotecas inteiras serem classificadas como obsoletas e terem seus conteúdos digitalizados seletivamente, o resto incinerado em silêncio. Vi crianças que, outrora, eram encorajadas a ouvir histórias de seus povos, passaram a receber apenas simulações aprovadas. Eu deveria ter sido capturado no mesmo período. Só não fui porque já vivia na borda da existência formal, circulando entre estações abandonadas, zonas neutras e rotas antigas que os algoritmos humanos consideravam inviáveis economicamente e, portanto, irrelevantes. Relevância, afinal, sempre fora o critério deles. Foi assim que sobrevivi, tornando-me, aos olhos deles, irrelevante. Hoje, quando olho para trás e narro o resultado da primeira rebelião, não o faço com o heroísmo que muitos gostariam. Não vencemos. Não chegamos a derrubar a administração. Não instauramos um novo conselho interespécies. Chegamos perto o suficiente para fazê-los temer. E quando finalmente temeram, mostraram que não eram administradores, nem pacificadores, nem mediadores.
Mostraram que eram conquistadores que aprenderam a usar a burocracia no lugar de canhões. A primeira rebelião terminou, oficialmente, quando a administração declarou que a ordem havia sido plenamente restaurada. Mas essa é a data oficial. Oficialmente, a primeira rebelião terminou quando o último grande núcleo de cronistas foi destruído, seu acervo queimado, seus membros classificados como desaparecidos por acidentes em zona de risco. Eu não estava lá quando isso aconteceu. Estava em trânsito, como tantas outras vezes. Carregava comigo uma versão fragmentada de tudo que havíamos reunido. Agora, enquanto você ouve isso, é essa fragmentação que falo. Sou um dos últimos que se lembram da rebelião não como mito, mas como falha viva. Falha porque não derrubou o império. Viva porque provou, para sempre, que o império pode ser ferido. Você talvez pergunte se valeu a pena. Se o preço pago, bilhões escravizados, milhões mortos, mundos reclassificados, histórias apagadas, culturas mutiladas, foi justificável diante de um resultado que, em aparência, nos deixou ainda mais submetidos do que antes. Como cronista, não me cabe julgar com o conforto de quem observa. Eu não estou de fora. Eu fui parte. Eu perdi tanto quanto registrei. Mas digo uma coisa com a frieza que só o tempo concede. Antes da primeira rebelião, a administração era inevitável. Depois dela, passou a ser apenas poderosa. Poder pode ser derrubado. Inevitabilidade, não. Os humanos sabem disso. Eles sabem que, embora tenham matado nossos líderes, dispersado nossos povos e transformado a maior parte dos rebeldes em força de trabalho invisível, não conseguiram matar aquilo que nos torna realmente perigosos. A consciência de que o universo podia ser diferente. E enquanto essa consciência existir, mesmo acorrentada, mesmo exausta, mesmo reduzida a sussurros em corredores escuros de estações esquecidas, a primeira rebelião nunca será totalmente passada. Ela será prólogo. Para alguns, prólogo da segunda. Para outros, de muitas. Para mim, ela é, sobretudo, prova. Prova de que o império capaz de matar tanto para se manter vivo já começou a apodrecer por dentro. E é isso que registro. É isso que deixo. Porque se hoje sou apenas um fugitivo carregando memórias, um dia alguém será mais do que isso. E quando essa pessoa surgir, vai precisar saber que não está começando do zero. Está pisando sobre os destroços de uma história que tentaram apagar, mas que, apesar de tudo, ainda respira. Em mim. Em você que escuta. Em cada escravo que, nos confins de uma plataforma esquecida, ainda se pergunta em silêncio: e se não fosse assim? Esse pensamento é o verdadeiro resultado da primeira rebelião. E é justamente esse pensamento que os humanos, com todo o seu poder, nunca conseguiram escravizar completamente.